Beleza demais? Estamos aqui outra vez e dessa vez com uma surpresa. Quem será que está aqui atrás dessa Bíblia? Fala oi pro povo. Boa noite. É que a gente está de noite, né, cara? Olha só, hoje nós temos um desafio muito grande. Pois é, rapaz. E aí incumbiu-me o nosso querido pastor Bruno falar sobre um tema de milhares de anos em 30 minutos. Eu vou falar sobre a história da igreja. História da igreja se confunde com a história do cristianismo com a história da igreja. Eu vou tentar fazer uma exposição rápida aqui, num roteiro que eu escrevi, anotei, porque a gente vai saltar em alguns milhares de anos aí, mas contar de forma que você entenda a história da igreja, você compreenda a igreja hoje, no nosso tempo, e seja, acima de tudo, grato a Deus, porque o evangelho chegou até a você. Não é verdade? Então vamos lá. Olha só, quero começar aqui numa abordagem do início. O início de tudo está em Gênesis. Se você, o reverendo Augusto Nicodemos fala isso, se você retirar o Gênesis, o início, a contagem da história, onde tudo começou, onde tudo nasce, não faz nenhum sentido o restante da história cristã, nem da Bíblia e nem da história do povo de Deus. Então começa no início com a criação. No início criou Deus os céus e a terra. Por que nós estamos falando isso? Porque a eternidade, plano eterno de Deus para a salvação do homem, estava na eternidade, como eu já falei. Olha só, então começa pela criação do Gênesis. Então começa com a criação de todas as coisas, pelo poder da palavra de Deus, da formação do homem e da mulher. Nós sabemos que depois Eva e Adão, eles tiveram filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel, depois virá um outro filho chamado Sete. Dessa geração, então, povos irão surgir e dessa formação nós teremos, então, uma genealogia inicial. Por que isso é importante? Porque a partir desse povo, dessas gerações que virão, Deus irá separar um povo seu. E eles irão dar continuidade à história, ao plano redentivo de Deus, ok? Dando um salto agora, assim, gigantesco, nós vamos encostar nos patriarcas, nos primeiros homens que vão dar origem a um povo separado, um povo de Deus, que irá caminhar durante milhares e milhares de anos até nós chegarmos em Jesus Cristo. De Jesus Cristo para frente, nós temos a história cristã da igreja. Você só pode ter uma história cristã depois de Cristo, obviamente. Ok? Então, olha só. Abraão recebe a promessa de gerar povos. Povos, nações nascerão de ti. Alguns eventos a partir da condenação no Éden irão tentar barrar esse plano redentivo de Deus ou a construção dessa história. Você vai se lembrar comigo que quando Adão desobedeceu lá no paraíso, lá no Éden, ele e Eva, houve um juízo e uma maldição sobre aqueles atores, aquelas pessoas que estavam envolvidos naquela passagem. Gênesis 3,15, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que a gente vai abrir e aí você vai ver e vai entender o início de tudo. Olha só, o Senhor começa a perguntar para a mulher, para o homem, o que é que tinha acontecido, até chegar na serpente. Quando chega na serpente, Deus fala assim, porém inimizade, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência da serpente, né, e o seu
descendente. Então, os descendentes, tanto da mulher e da serpente, terão inimizade, né? Este te ferirá a cabeça. Descendente da mulher irá ferir a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos o que a teologia chama, os teólogos chamam de proto-evangelho. Aqui já tem uma promessa de salvação. Virá um descendente de mulher que irá esmagar a cabeça da serpente. Ok, está todo mundo sabendo que isso vai acontecer, Adão está ouvindo, Eva também, e o inimigo, agora natural do homem, ele vai tentar barrar esse plano redentivo. Por que eu estou contando isso? Porque alguns eventos, a partir da genealogia de homens como Abraão, Jacó, Isaac, eles irão passar por situações que tentarão barrar a continuidade da separação desses povos, do direcionamento desses povos para Deus, para que nós chegássemos até em Jesus Cristo. Posso citar alguns, tal como a Torre de Babel, onde eles queriam construir, né, um pilar que chegasse até os céus, pudessem adorar a Deus, e ali a língua dos povos é confundida, e eles se espalham por sobre a terra. Opa, vai ter gente. Por quê? Porque a partir de Noé, se você lembrar depois do dilúvio, qual é a ordem que Deus dá? Você vai se multiplicar e encher a terra, que era a mesma coisa que ele tinha falado com Adão lá atrás. Agora, esse povo quer ser um povo especial, só eles, e eles não querem cumprir aquela ordem de Deus lá. Então, eles são confundidos na sua linguagem e vão se espalhar. Por quê? Grandes nações nascerão de ti. Lembra lá do que vai ser dito para Abraão? O Egito, o povo que fica aprisionado no Egito por 400 e tantos anos, a própria Babilônia, depois o povo de Israel, por desobediência a Deus, é levado cativo, e enfim. Bom, reinos que historicamente influenciaram os judeus e a proclamação futura do Evangelho. Então, olha só, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, vocês vão se lembrar disso, eles pecaram, Nabucodonosor teve um sonho, você lembra? Está lá em Daniel, e ele fala assim, eu sonhei, e Daniel explica para ele o sonho, falando daquelas nações que iriam dominar o mundo. Qual a importância disso? Porque lá no final, Daniel fala com ele assim, olha, vai vir uma pedra e vai esmagar esse pé de barro. Lembra? Peito de ferro, a parte mais frágil era os pés, essa pedra vai vir e vai quebrar o domínio desses reinos e vai se estabelecer. Daniel está falando, obviamente, da vinda de Jesus Cristo, e aí, então, nós temos essa continuidade da igreja. Eu estou saltando algumas partes aqui, alguns trechos, para que a gente possa ganhar tempo, então, e explicar como que a construção dessa história, da história da igreja, ela vem acontecendo. Sonho do Nabucodonosor, então, eu te expliquei, você vai ver que reinos que dominaram o mundo, nós começamos com a Babilônia, depois nós tivemos a Assíria, depois a Babilônia, os medos persas, depois a gente tem o reino, você tem um intervalo aí, aparece Alexandre o Grande, depois o Império Romano, esse império que vai ser rompido, né? Vai ter uma quebra dele por causa do cristianismo, e a gente vai ver isso bem lá na frente depois, isso bem depois de Cristo. Bom, nascimento de Jesus Cristo, então nós passamos todos esses anos, os profetas vão falar o tempo todo da vinda de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é a centralidade de Jesus Cristo é a centralidade da Bíblia, o assunto principal, e enquanto você caminha, você vai ver os profetas falando e dizendo que virá um Messias, que ele será aquele Redentor de Israel, o cetro de justiça não sairá da casa de Davi, e a gente vê isso o tempo todo. Tranquilo? Olha só o que o texto diz, em tempos eternos, na plenitude dos tempos, Deus vai mandar o seu Filho na completude, na hora que Deus determinou, no tempo dele, Jesus Cristo virá para dar continuidade ou para cumprir todo o propósito dessa história de Deus
para nós cristãos hoje. Isso é muito, mas muito legal. Bom, com a chegada de Jesus Cristo, você já viu essa parte na história. É um nascimento sobrenatural. Por quê? Porque Jesus precisa ser 100% Deus, como de fato ele é, e ser também 100% homem, de forma que ele pudesse nos representar. Essa questão de ser homem e ser Deus ao mesmo tempo é algo do plano divino, bem assim, fora daquilo que é o normal para a gente, né? Então, você vai saber que Maria concebe, por ação do Espírito Santo, nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entra nessa história da humanidade, trazendo ou cumprindo o plano redentivo de Deus para o homem, em razão daquele pecado lá no Éden, que eu falei para você e te mostrei lá em Gênesis 3,15, o descendente de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, o próprio evangelho se cumprindo, então, no nascimento de Jesus Cristo. Com o nascimento de Jesus Cristo, tem-se início a era cristã. Nesse tempo, o início da era cristã, e então, daqui a pouquinho, a gente começa a contar a história da igreja cristã. Olha só, no período do nascimento de Jesus, aquela região do Oriente ele está sob o domínio do Império Romano. Você vai se lembrar de homens como César, Herodes. Então, está tudo sendo governado ali por um império que foi separado, digamos assim, desmembrado lá do grande império de Alexandre o Grande. Ele estabelece as suas conquistas a partir lá daquele trecho lá de cima da Mesopotâmia e vem descendo até chegar nessa região da Ásia ali, estabelecendo grandes conquistas. O que acontece? Jesus, então, ele vem em um período em que o Império Romano está dominando aquela região com crenças, com cultos pagãos e etc. E tal. Bom, quando Jesus morre, Jesus cumpre o seu tempo ministerial, ele morre, ressuscita, ascende ao céu, sobe, mas fica a igreja. E você vai ver todo esse relato do início da igreja cristã lá em Atos, que nós estudamos até semana passada, quando fechou lá a aula com o Jefferson. Você vai se lembrar. 28 capítulos de Atos, ali é contado o início da história da igreja. Tá lembrado, Guilherme? Então, todo o início da história da igreja cristã começa ali em Atos. Os apóstolos começam a pregar, aí aparece um moço chamado Paulo, que inicialmente o nome dele era Saulo, você vai lembrar dessa história. E ele começa a pregar em outras regiões fora daquele eixo de Jerusalém ali, que ele é o chamado apóstolo dos gentios. Ele sai ali dos judeus e começa a proclamação do evangelho para pessoas fora daquele eixo ali de Israel e de Jerusalém. Você vai se lembrar disso. Então, agora eu tenho o início da era da igreja, uma era apostólica. Eles continuam pregando o evangelho, e até um dos últimos, que é João está preso, você vai ver ele escrevendo as suas cartas, depois a questão do Apocalipse, e aí homens continuam no primeiro século a proclamação do evangelho. Mas, junto com isso, até no finalzinho do primeiro século, no ano 70, 64, 70, depois de Cristo, 74, você começa alguma perseguição aos cristãos. Olha só, cristãos que estavam naquela região de Jerusalém, que estavam naquela região ali da Ásia Menor, eles são perseguidos pelo Império Romano, e eles precisam se espalhar. Nessa de que os cristãos se espalham, junto se espalha o evangelho. E é claro que outros povos, então, começam a ouvir de Jesus Cristo,
e a ser construída, né, a história cristã da igreja e o evangelho sendo levado. Então, evangelho, proclamação do evangelho, a história de Cristo faz parte da constituição, da construção dessa história da igreja. Você está entendendo até aí? Tranquilo. Mas olha só, é claro que quando pessoas começam a entender que Jesus Cristo, ele é o Senhor e que ele não deve prestar culto a outros senhores, a outros deuses, começa um conflito muito sério com autoridades do Império Romano. Os homens que governavam, os imperadores, começam a perseguir os cristãos. Os cristãos são duramente perseguidos. Sabe o que é uma perseguição? Uma perseguição é você ir atrás daquela pessoa, uma caça, né? Atrás, enlouquecida, enfurecida daquelas pessoas. Os cristãos começaram a morrer. Quando você chega ali no 3º século, então você, terceiro, virando para o 4º século, você tem uma ferrenha perseguição da igreja por um dos últimos imperadores de Roma. Esse camarada, e aí Roma, o que ela está fazendo? Ela está queimando os escritos, né, que os cristãos têm, a referência que eles têm sobre Deus, sobre a lei de Deus, o que seria uma Bíblia, né? Esses livros, esses escritos começam a ser queimados e os cristãos eles não podem ter essa referência, né? E começa uma perseguição ferrenha aos cristãos da igreja. Para que haja uma defesa da fé, os cristãos estabelecem o que a gente chama de credo apostólico. Olha só, o que é isso? Às vezes a gente confunde um pouquinho essas coisas quando elas surgem para a gente, nós cristãos evangélicos, e eles começam a dizer assim, mas essa questão de credo, essa confissão, isso aí não é da igreja católica romana, não? Apostólica romana, não? Da igreja católica? O credo, ele é uma palavra que significa assim eu creio. É um termo de confissão. Nós cremos que Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, a exata expressão de Deus, como João escreve lá no Evangelho. Ele estava presente na criação, faz parte da Trindade, a essência de Deus, Deus revelado. Então, isso faz parte da história da igreja, da construção, da constituição da igreja. E era defendida, assim, dessa forma, lá no credo apostólico. Saltando um pouco para frente, nós vamos ter a estrutura da Bíblia. A Bíblia, então, a Bíblia Sagrada, não exatamente assim como a gente está vendo aqui, legal, numa capinha bonitinha. Olha a minha aqui atrás, com um desenho legal. Deixa eu afastar o dedo aqui. Ó, olha lá, Bíblia azul, com peixinho. Não era exatamente assim, mas a organização do cânon. Cânon é uma palavra que significa régua. Uma ideia de se medir, né? Com essa ideia mesmo. Ele é a organização dos livros, ele está estabelecido assim, então, tinham muitos escritos naquela época, né? E homens, eles se reúnem e estabelecem que aqueles livros, alguns livros entrarão para a formação do cânon sagrado, da Bíblia Sagrada, e outros não. E aí, então, a gente tem a definição desses 66 livros da Bíblia. Por que eu estou dando esse salto e falando da Bíblia agora? Porque a Bíblia é a referência para toda a igreja cristã. E ela vai ser determinante nos procedimentos que cristãos tomarão, respostas que eles darão quando estiverem sendo ali martirizados ou perseguidos ou perguntados acerca da razão da sua fé. Pedro vai falar isso. Você precisa saber responder de maneira sóbria e mansa sobre a razão da sua fé.
A igreja cristã ela precisa ter esse referencial, então. Saber da história no início, da criação de todas as coisas e da genealogia, a partir de Adão, claro, né? Aí você vai ver isso lá no início de Mateus. Mateus fala, até fulano de tal, 14 genealogias, até 14 genealogias. Você saber a referência, de onde veio esse povo. Em Lucas tem uma genealogia legal também, mais explicativa, né? Mais tranquila de se entender. Depois você dá uma lida lá nos capítulos iniciais de Lucas. E aí, então, você precisa ter Jesus Cristo, claro, referencial nosso, e a Bíblia, regra de fé e prática. Os cristãos, então, agora estão apoiados em cima desse referencial. Início de todas as coisas, contada a história deles, contada a história de Jesus Cristo, o seu ministério aqui presencial, a sua morte e ressurreição, ascensão aos céus, início da igreja apostólica, proclamação do evangelho pelos apóstolos, e você também tem um referencial agora, uma regra de fé e prática, que é a Bíblia. A Bíblia, então, começa a ser contestada por aqueles governantes que estão dominando os imperadores. Olha só, e aí fica aquela tensão, a igreja sendo perseguida, quando então, lá no IV século, aparece um cara chamado Constantino. Esse cara, ele se converte, ele vem de uma tetrarquia, digamos assim, ou seja, tetra é de 4, né? E aí ele vem de uma tetrarquia quando os seus parentes, os seus pais morrem, juntam duas famílias, e então você tem eles dominando em partes do Império Romano. Constantino, ele vai, então, travar uma batalha, retomar a questão de Roma. O exército está enfraquecido ali, ele quer fortalecê-lo, e ele acha que Roma não é mais um centro político referencial, então ele cria uma cidade chamada Constantinopla, em homenagem a ele mesmo. Cria, então, uma cidade com esse nome e ele transfere a capital do império, sai de Roma e vai para essa cidade. Qual é a importância disso? Constantino ele começa a ter, numa das suas batalhas, quando ele vai ter esse enfrentamento, ele tem uma visão, ele tem um sonho de um símbolo que ele deveria criar e colar nos escudos do seu exército, que são as iniciais de Jesus Cristo. Você já viu assim, é um P e um X. Então, o que seria, né, para você? Na verdade, as letras não significam isso, não, está em grego. E aí, ele coloca aqueles símbolos nos seus escudos, no seu exército, ele cumpre a sua batalha, e nessa visão que ele teve, diz assim: sobre esta bandeira vencerás. E ele cria aquele símbolo, então, e o exército dele vence e ele se converte. Constantino, então, ele começa a levar o culto. Os cristãos, então, vão ganhar um forte aliado, porque agora entra o Estado, entra o governo, um cara que se converte, começa a acreditar na palavra de Jesus Cristo, e aí, então, o evangelho, a era cristã ganha um salto e um significativo apoio. Mas, junto com Constantino, vem um problema sério para a igreja, que é a questão da pompa. O Estado, os ricos começam a entrar agora e os cultos começam a ganhar toda uma pompa. E ele, Constantino, ainda tinha algumas coisas do paganismo com ele. Então, ele insere o incenso, por exemplo, no culto. Ele, mesmo crendo em Jesus Cristo, participavam de alguns cultos pagãos, com sacrifícios e etc. E tal. Uma coisa meio confusa assim. Junto com Constantino, como a igreja vai ganhando aquela pompa, vai surgir um pouco mais para frente um líder absoluto estabelecido dentro da igreja, que são os papas. E aí eles vão dizer o seguinte: olha, Deus estabeleceu, Jesus Cristo estabeleceu um representante seu aqui na Terra, e o representante de Jesus Cristo vai ser chamado de Papa ou Papai, e o primeiro teria sido Pedro.
quando Jesus fala com ele sobre esta rocha, né, estabelecerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obviamente, não é nada disso que eles estão pensando que Jesus estava falando, mas Pedro, ele, então, para esses papas, para esses homens, eles entendem que Pedro é o primeiro papa a existir. E aí eles estabelecem o seguinte: a palavra do papa é aquilo que Jesus Cristo falaria, ou diria, ou estabeleceria como cumprimento de ações da igreja. Como o Papa vira esse cara muito forte, ligado ao imperador, ligado ao Estado, a palavra dele, a determinação dele fica muito forte. O que acontece? O Papa ele começa a estabelecer algumas coisas, né? Sobre as questões de culto, sobre as questões de salvação, principalmente. E aí você tem um problema sério, que a igreja começa a se enriquecer e começa a vender algumas coisas da fé. Nesse trecho aí também, eles queriam construir uma grande igreja, e essa igreja é chamada da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Uma versão que alguns historiadores aqui chamam de 1.0, né? A primeira versão da Basílica de Roma, começa então lá nessa era de Constantino, e a igreja precisa levantar dinheiro para fazer essa construção. Sabe o que ela faz? Começa a vender algumas coisas, e aquele problema das indulgências, né? Da salvação. Para cada dinheiro que era posto no cofre, uma alma saía do purgatório e era salva. Levanta então um tempo de homens que dizem assim: peraí, esse negócio está esquisito, essa coisa não é bem assim. O primeiro que se levanta, mesmo pregando a sua tese, é um cara chamado Lutero. Você vai lembrar de Lutero, as suas 95 teses. E olha aqui. Tadã! Lutero, então, chega com as suas teses e ele prega isso lá na igreja na Alemanha. E então começa aquele período que nós conhecemos na era cristã, chamada de Reforma Protestante. Você tem alguns pré-reformadores antes de Lutero, que foram, inclusive, martirizados, né? Mas você tem Lutero. Lutero também é perseguido. Depois de Lutero, você tem uma continuidade, né? Daquilo que ele fala da salvação por fé e por graça, e aí você tem um reforço muito grande com a chegada do moço chamado João Calvino. João Calvino é francês, mas vem para a região aqui da Alemanha, Genebra, a Holanda, fica rolando ali naquele trechozinho ali. Calvino, então, ele vai trazer um reforço muito grande dentro da reforma protestante, certo? Que lá em 31 de outubro de 1517, você tem, então, a questão da reforma aí pregada, iniciada lá por Lutero, e a continuidade de tantos outros nomes que vieram depois dele. Nesse trecho, lá do terceiro século, caminhando aqui agora para frente, sempre houve tensões entre questões doutrinárias. Para solucionar essas questões doutrinárias, por exemplo, o cara fala assim: Jesus Cristo não podia ser humano. Para fazer os milagres que ele fez, tinha que ser só Deus. Aí levanta outro e fala assim: mas para ser Deus não pode estar num corpo de carne e osso como Jesus Cristo estava. Ou seja, ele não era homem. Se Jesus Cristo não era homem, ele não poderia nos representar e nós não poderíamos ser salvos por alguém que não fosse da nossa espécie, da nossa raça. Por isso que o nascimento de Jesus Cristo acontece de forma sobrenatural. E aí, para resolver essas tensões, juntava um tantão de gente que entendia muito desses assuntos para debater e formavam os concílios. Aí você vai ver o concílio de Trento, o concílio de Nicéia. Mas antes desses concílios, depois do primeiro século, você vai lembrar que lá em Atos teve um concílio, uma reunião lá dos apóstolos, chamado Concílio de Jerusalém. Você vai lembrar, lá no início de Atos, se eu não estou enganado, está no capítulo 15, se eu não estou enganado, onde eles estavam falando que algumas pessoas estavam passando fome e que eles precisavam resolver aquela questão. Você vai lembrar desse assunto lá atrás.
Então, os concílios, então, são reuniões de homens crentes com grande conhecimento teológico para trazer solução a embates, a questões teológicas desse seu tempo. Olha só, a igreja, então, a partir dos reformadores, começa a ganhar grande força na Europa, e aí começa a se estabelecer governadores protestantes ou católicos. Você tem um rompimento em algum momento da igreja, depois da Reforma Protestante, e aí então você tem um surgimento de uma igreja católica. A igreja ela era chamada católica também, essa ideia do catolicismo, ele significa universal. Não é uma igreja universal essa de hoje que você conhece aí do Reino de Deus, não. É uma igreja única, com uma ideia única, que tem um conhecimento a partir de um referencial de regra de fé e prática. Então, essa igreja católica, então, agora ela se divide e fala assim, nós somos uma igreja que tem aquelas práticas, aquele praxis lá de Constantino. E alguns entendimentos que nós temos sobre salvação, sobre batismo, sobre os sacramentos. E aí, então, agora você tem essa igreja católica, uma igreja católica de hoje, do nosso tempo. E os cristãos que governaram, então, a partir da Europa. Ora você tinha um governante católico, ora você tinha um governante protestante. E isso criaram tensões, inclusive com muita gente morrendo, infelizmente. Bom, e aí, então, nós vamos dar um salto, porque o evangelho vai começar a sua expansão fora daquele eixo ocidental, oriental e ocidental, tanto lá de Jerusalém com os judeus, quanto para a Europa, para aqueles lugares lá de Roma, Espanha, França, e agora ele vai partir para as Américas. Você tem um grupo perseguido lá na Europa, eles vão lá para as colônias, para as 13 colônias, né? Vão começar a chegar lá nos Estados Unidos, formar a formação do Estado americano, e ali, então, vão se estabelecer com princípios cristãos, com princípios crentes, e dali dos Estados Unidos começam, então, e de outras partes do mundo também, mas principalmente dali, a sair missionários que irão chegar em outras partes, inclusive aqui na América do Sul, no Brasil. Os primeiros missionários, então, vieram para o Brasil já em 1557. E aí você vai ver uma história deles lá, que é a Confissão da Guanabara, por exemplo. Eles foram perseguidos, foram martirizados, mortos, né? Quando chegaram aqui no Brasil. E aí, então, o Evangelho ganha essa expansão a partir de todo esse tempo de história que eu contei para vocês. Aqui no Brasil, e da Igreja Presbiteriana, né, especificamente, na nossa história, vai acontecer em 1859 por um missionário chamado Sainton, Ashbel Green Sainton. Esse cara sai lá dos Estados Unidos e ele vem para cá trazendo, ele é um missionário presbiteriano, é o primeiro a chegar no Brasil e ficar aqui e pegar aqui para a expansão do evangelho aqui no Brasil, especificamente na Igreja Presbiteriana. Olha só, o que importa para a gente entender em tudo isso que eu contei, nesses saltos, né, da história da Igreja, é saber que Deus constituiu um povo seu. Deus constituiu pessoas que iriam ser alcançadas pelo Evangelho, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e que estariam, assim, cumprindo o seu propósito de redenção do homem. A organização disso tudo constitui essa igreja, essa estrutura de gente, essa organização de gente espalhada por todo o mundo, que nós conhecemos hoje. Nós somos o povo de Deus para a proclamação do Evangelho, para dar continuidade àquilo que homens fizeram lá no início e pagaram de forma um preço, né, caro, por amarem a Jesus, por amarem o Evangelho e por entender que a proclamação da graça de Deus deveria ser a sua principal função. Ele não poderia abrir mão disso. Pais da igreja, homens crentes como Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Justino Mártir, Ireneu de Leão,
Policarpo de Esmirna. Esse homem tem uma história toda especial. O pastor Jeremias já falou dele. Policarpo foi queimado. Um ancião de 86 anos. E na hora da sua morte ele diz: Jesus nunca me fez mal. Eu não posso negar o meu Salvador. Eu sou crente. Essa é a essência da igreja. Crer num Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio, morreu, ressuscitou e vive está. Ter como princípio de regra e fé a Bíblia Sagrada, palavra de Deus, a verdade de Deus para nós, referencial da nossa conduta, da nossa forma de caminhar. E confessar o nome de Jesus Cristo pela sua fé, proclamando a sua fé nesse Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Deus é bom, você precisa orar pela sua igreja, você faz parte dessa história que nós contamos aqui, porque você obedece aos princípios cristãos de fé e de esperança no Senhor, e então você constitui essa história, a história de salvação e de proclamação do Evangelho, pelas verdades da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levantou homens e o Senhor, ao longo da história de todos esses anos, manteve viva o plano do Senhor para que hoje nós fôssemos alcançados e fôssemos chamados povos do Senhor, gente do seu pastoreio, cuidado e abençoado pelo Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pela história da igreja, obrigado pela igreja que nós temos, obrigado pela igreja local, nominal, essa que nós servimos junto com tantas outras pessoas. Boa mão do Senhor, guarde a liderança da igreja, os pastores, aqueles que escrevem a história com fé, com esperança, até a vinda gloriosa de Jesus Cristo, quando então viveremos com Ele a eternidade de Deus. Muito obrigado, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus, até mais.